Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. Uma família cercada por sombras e um homem obscuro que pode ser a salvação. Antes da nossa história começar, dê um like, clique no joinha que está aí embaixo. Somente com esse joinha você me incentiva a continuar contando essas histórias. E inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história. Conto bastante com a sua ajuda. Silvia estava pálida de tão mal que estava se sentindo, pois havia um mal-estar geral que se espalhava como uma doença na casa. A impressão era que as paredes se contorciam de dor. A feição de Ernesto mudou repentinamente. Ele saiu como um louco, indo direto para o porão da casa. Eu não falei nada, apesar de achar estranho, pois a casa ainda era dele, nós estávamos cuidando, mas a casa ainda era dele. Havia me lembrado que reformei o porão logo. As coisas mudaram todas de lugar. Ernesto olhou para mim e perguntou: aonde está aquele crucifixo? Perguntei: que crucifixo? É uma cruz, garoto, grande, prateada. Você sabe onde ela está? É uma cruz com muitas pontas, uma cruz um pouco diferente. Levei um tempo até que eu me lembrei que muitas das coisas no porão eu havia deixado, mas no galpão estava fora da casa. Bom, nesse momento gelamos um pouco. Se eu tivesse que pegar algo naquele galpão, não seria muito bom. Isso se Silvia não tivesse dado um jeito já em tudo que estava lá. Ernesto olhou para mim e disse: temos que pegá-lo. Com a maestria de uma orquestra invisível e inaudível, Silvia perguntou do alto da escada do porão, como se adivinhasse o que estávamos fazendo. O que vocês estão fazendo aí? Então respondi: planejando como resgatar uma cruz que estava aqui, de lá do galpão, lá de fora. Silvia desceu, olhou para mim e, apesar de alterada, deu uma risada, sorriu. Andou para perto de um armário, abriu e de lá do fundo ela tirou um pacote e a cruz estava nele. Ela entregou a cruz para Ernesto e ele colocou no centro do porão. Ajoelhou-se e começou a orar fervorosamente em algum idioma que sinceramente eu desconheço. Nunca tinha ouvido nada parecido. Parecia algo como espanhol, mas com muitas coisas diferentes, muitos elementos diferentes. Silvia congelou na hora. Ela tinha um sexto sentido muito bem desenvolvido, o qual eu não consegui explicar. Isso nos assustava muitas vezes, tanto eu quanto as meninas e às vezes até ela mesma. Porém, já nos tirou de muitas enrascadas, como agora. Seja lá o que fosse, aquela oração estranha era forte o bastante para incomodar Silvia. Mas fez os barulhos pararem também. O mal-estar e a agitação da casa passaram e aos poucos as coisas foram se acalmando. Silvia também relaxou, apesar de não tirar os olhos daquela cruz. Sim, era um objeto bonito, mas não era para tanto. Ela parecia catatônica. O único que mexeu no porão até então tinha sido eu. Tomei todas as precauções para que ninguém descesse antes de eu terminar a reforma. Mas devo agradecer, seja lá para o que for que apontou para Silvia mexer no que eu fiz. Realmente nos ajudou muito. Se ela realmente não tivesse mexido, se ela não tivesse colocado a cruz de volta, o mais provável é que essa cruz estivesse muito longe, em algum lixo. Aí estaríamos em uma outra situação. Ernesto pegou aquele objeto, olhou para um pequeno armário que nós tínhamos no canto, arrastou para um pouco mais para o centro, depositou a cruz em cima do armário, olhou para nós e disse: não tirem essa cruz daqui, vou tomar algumas providências. Silvia estava agressiva, andando em direção de Ernesto, com uma intenção de agredi-lo, então eu segurei e olhei nos olhos dela. Eu sabia que quando ela estava agressiva, isso era uma arma que a quebrava. Ernesto ficou cabisbaixo, então nos pediu 1000 perdões e finalizou: peço perdão. Como eu disse, minha família fez muitas besteiras. Eu tentei limpar, realmente acreditava que estava tudo calmo. Essa cruz é só um dos objetos que utilizávamos na casa.
Os outros foram se quebrando com o tempo. Já faz tanto tempo isso. Os últimos parentes que ficaram na casa saíram sem reclamar para mim que já estava tudo correto. Por isso que estava alocando a casa. Esses seres são agressivos por natureza. São agressivos mais comigo, por causa da minha linhagem de sangue. A sua esposa, Roberto, e sua filha têm algo de especial que chamou muito a atenção deles. Eu imagino até que vocês tenham tido visitas. Mas se a casa está preparada, e se tudo continua do jeito que era, seria impossível eles entrarem. É óbvio que eu creio que com o tempo e com a própria reforma isso tenha enfraquecido. Espero que pelo menos tenha impedido eles de chegarem perto de vocês. A culpa não é deles, é apenas raiva guardada por muito tempo, por causa dos meus antepassados. Mas vou dar um jeito de que isso não ocorra novamente. Algo que ignorei, esqueci, que meu ego me enganou. Roberto olhou para Ernesto e disse: não se preocupe, nós não vamos mais ficar na casa. Não faz sentido ficar aqui e deixar tanto as minhas meninas quanto a minha esposa em perigo. Ernesto ficou sentido, mas entendeu, concordou. Sabia que os acontecimentos da casa podiam ser pesados e pensou: o que não devem ter passado sem me dizer nada? Ele olhou para Roberto e Silvia e disse: quando eu passava a noite com a minha tia naquela casa, era algo assustador. O que me levou na juventude a buscar muitas maneiras de me proteger. A resposta estava com a minha própria família. Um padre me ajudou a fazer tudo. Em resumo, eles passaram a noite conversando e vigiando o quarto das meninas. Isso acalmou Silvia. O resto foi tranquilo. O que Ernesto tinha feito realmente tranquilizara tudo, e ao amanhecer, fomos dormir um pouco antes de começar a arrumar as coisas. Roberto tinha algum dinheiro guardado, estava muito bem. Ele conseguiria um local novo para eles morarem com muita facilidade. Eles pegaram seus poucos pertences, colocaram no carro. Pegaram as duas pequenas que estavam dormindo ainda por causa de tudo, de toda a agitação, de todos os dias de agitação. Ligaram o carro e partiram. Já na estrada de volta, Silvia deu uma olhada para trás e viu Ernesto. Ele estava no brejo, fazendo algo inusitado. Ele estava cavando, removendo muitas coisas do local, o que deixava uma pergunta. Ela indaga a Roberto com uma voz baixa se ele sabia por que não fez nada antes. Isso deixou alguma sombra de dúvida quanto à honestidade de Ernesto, sobretudo. De longe, Roberto percebeu uma fogueira enorme. Essa fogueira talvez fosse o final de uma longa história. E aí, você gosta de livros escritos por verdadeiros mestres do suspense e do terror? Pois é, nós temos esses livros. Livros que vão fazer o seu soninho ficar ainda melhor. Os links estão aí na descrição. E então, gostou da história? Qual a sua opinião? Foi realmente algo sobrenatural? Ou somente mais um delírio, uma alucinação? Deixe aí a sua opinião nos comentários, vamos analisar esse caso juntos. Aproveita, se inscreva no canal, chapa o dedo no like, vamos fazer esse vídeo bombar, que assim eu trago muito mais histórias como essa para vocês.